think you should. Salve galera, mais uma vez aqui o professor Chagas e hoje para dar início à nossa primeira aula de Direito Penal. Para aqueles que ainda não têm intimidade sobre o direito penal, nós vamos conhecer aqui uma particularidade do direito penal. O direito penal ele é dividido em duas partes, né? Que nós chamamos de a parte geral, que vai do artigo 1º ao artigo 120, e a parte especial, que vai do artigo 121 ao artigo 320. Nós temos que voltar à parte histórica e sociológica do direito penal para compreendermos como foi se desenvolvendo a ciência penal. Nós vivíamos no estado natural, onde a justiça era privada, né? Independente de sua crença, se você é criacionista ou se você é evolucionista, um fato é que nós somos animais, e como animais nós vivemos por instinto, e nosso maior instinto é a sobrevivência. Então nós fazemos qualquer coisa para sobreviver e para mantermos a segurança de nossa família. Então aquilo foi virando uma barbaridade, né? Duas pessoas se juntavam e iam habitar ali às margens de um rio, construir uma família, vinha uma outra família mais numerosa, destruía aquela família, matavam todos os homens e levavam as mulheres escravas e todos os seus pertences. Então isso foi gerando uma barbaridade. Mas como nós temos a racionalidade que nos diferencia dos outros animais, a racionalidade não tem nada a ver com inteligência. A racionalidade é a capacidade que nós temos de resolver conflitos, de chegarmos a um consenso. Então, diante disso, nós chegamos a um bom senso. Já existiam manuscritos que versavam sobre o direito penal. O Código de Hammurabi, a Lei de Talião, a Lei de Moisés, que era uma justiça privada, olho por olho, dente por dente. Ou seja, se um indivíduo cometesse alguma conduta contra mim, eu tinha o direito de responder na mesma proporcionalidade contra ele. E como nós não fomos capazes de administrar a nossa liberdade, nós falhamos nesse sentido, nós transferimos a um ente maior, ao qual chamamos de Estado Democrático e Estado de Direito. Como a soberania popular pertence ao povo, nós transferimos ao Estado o poder dever de punir, o ius puniendi. Só o Estado pode punir, através da sua estrutura. A polícia judiciária, o Ministério Público e o Poder Judiciário. A polícia judiciária apura os fatos, né, através do inquérito policial, que passa ao Ministério Público, que apreciando e vendo toda a legalidade desse inquérito, oferece a denúncia ao Poder Judiciário, que indiciará esse indivíduo que cometeu essa conduta que feriu toda a sociedade. O conceito de direito penal é o ramo do direito que trata das condutas, combinando pena e, consequentemente, definindo uma sanção. No Brasil, nós adotamos um sistema que chamamos de... Ele recebe 3 nomenclaturas. O sistema bipartido, dicotômico ou dualista, ou seja, 2. Porque as infrações penais elas são divididas em 2 partes. Nos crimes, que também são chamados de delitos, e nas contravenções penais, que também são chamados de crimes anões e crimes liliputianos. Liliputiano é uma nomenclatura norte-americana, porque existia uma comunidade onde as pessoas eram todas de baixa estatura, então como uma forma de gozação eles usaram esse termo jurídico para definir as contravenções penais, né? Os crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes no Brasil, eles podem sofrer uma pena máxima de 30 anos e as contravenções penais 5 anos. Mas cumulando penas, no exemplo, Fernandinho Beiramar, que se não me engano foi condenado a mais de 300 anos, quando o apenado cumpre 3/5 dessa pena, ele começa a usufruir de alguns benefícios. Mas para usufruir desses benefícios, esses benefícios eles são computados em cima da pena total.
Ou seja, se ele sofrer uma pena de mais de 300 anos, esse 3/5 vai ser somado em cima de 300 anos, que é mais do que 30 anos, não é certo? Mas ele só vai ficar preso 30 anos, porque é a pena máxima no Brasil. E pena de contravenções penais são 2 anos, mas combinando várias penas, vamos supor, 12 anos, o indivíduo só ficará preso 5 anos e ele já poderá ser colocado em liberdade. Quem julga os crimes no Código Penal? Os crimes são julgados pelo GCRIM, o Juizado Especial Criminal. Há uma controvérsia contra o julgamento das contravenções penais, mas a própria Constituição, no artigo 109, já deixa claro que mesmo as contravenções penais, mesmo que sejam crimes federais, a Constituição definiu que quem julga também é o GCRIM. E no Brasil existem 3 espécies de crimes. São os crimes comuns, que é aquele crime que qualquer pessoa comete, por exemplo, um homicídio. Qualquer pessoa pode cometer um homicídio. Temos os crimes próprios. Um exemplo, o infanticídio. Só a mãe no estado puerperal pode cometer esse crime. Na doutrina também há controvérsia quanto a esse período puerperal, né? Que, segundo a medicina, vai de 1 a 45 dias, mas para efeito penal são 72 horas. Em alguns países 48 e assim por diante. É controvérsia. Vai do magistrado que vai julgar a situação, se vai definir se for um infanticídio ou um homicídio. Uma mãe pode cometer infanticídio e pode cometer homicídio. E os crimes de mão própria, que são aqueles cometidos por peritos, contadores, pessoas capazes de adulterar um laudo, adulterar um documento. Então esses são os crimes de mão própria. Pacelli, ele diz que o direito penal é a morfina do Estado. Nós não devemos usar essa morfina o tempo todo, porque senão ela perde o seu efeito. Daqui a pouco ela não faz mais efeito no indivíduo. E a morfina, ela só é aplicada naquele paciente que está nas últimas, né? Sofrendo ali muitas dores, que nem um analgésico mais consegue aliviar aquela dor. Para Klaus Roxin, é o que tem a finalidade para uma vida segura e livre. O direito penal, ele tutela o Estado, né? Ele não admite agressões contra o Estado, contra a coletividade, contra a vida, contra a liberdade e contra a propriedade. Do mesmo jeito é o direito penal. Nós temos várias esferas dentro do poder judiciário. O direito do consumidor, o direito civil, o direito administrativo e o direito penal. Por exemplo, na compra de um bem, você compra um celular e ele está estragado. Você vai recorrer ao PROCON, que vai recorrer ao direito do consumidor para estar sanando esse problema. Agora, se a empresa não resolver esse problema, como a própria Constituição diz, nada pode deixar de ser apreciado pelo Poder Judiciário. Nos casos de família, como divórcio, inventário, quem resolve? O direito civil. Nos casos de processo administrativo, onde você acha que a sua demissão foi injusta, que você sofreu uma perseguição, quando esgotarem todos os recursos do direito administrativo e for mantido a sua condenação, você pode levar à apreciação do Poder Judiciário, que vai julgar a sua causa, e se você for considerado inocente, você retorna. Se tiver uma outra pessoa ocupando seu lugar, se ele for efetivo, ele vai ser colocado à disposição ou designado para outro cargo. Se for uma pessoa que está exercendo um cargo de confiança, ou ele é um contratado, ele tem que ser exonerado ou mandado para outra função. E por último, o homicídio, que é o último estágio. Aqui já não há mais como essas esferas do direito administrativo resolver, mas só o direito penal pode resolver o homicídio. E é isso aí, galera. Essa foi nossa primeira aula de direito penal. Espero que vocês tenham gostado. Se você já é inscrito no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário.
Se você ainda não é inscrito, se inscreve logo, cara. Não perde tempo para estar recebendo todo esse curso gratuito aí para as carreiras policiais e também para os outros concursos de tribunais e outros concursos que cobram direito penal. E é isso aí, esse é um abraço do professor Chagas, porque você sabe, a minha missão é te fazer prosperar na vida e te levar ao pleno desenvolvimento pessoal. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu!